Seja bem-vindo a mais um Café com Leite, o podcast com um gole de humor. Seja bem-vindo, João. Você nos encontra no Spotify como Café com Leite, pode assinar lá, no iTunes também como Café com Leite. Você nos encontra no YouTube, para você que está vendo essa imagem, nos vê pelo YouTube, assina o canal, Clica toca o nos sininho, botões, like, nos encontra sininho. como Café com Leite. No Instagram, cafécomleite.podcast e no site... cafécomleite.online. E é isso mesmo, não tem .com.br, nada disso, é cafécomleite.online. Bem, o tema de hoje, muito polêmico, talvez só não tenha sido E falado... bem atual, né? É, uma pauta quente, não é o padrão, mas impossível não falar, talvez só em Mianmar que as pessoas não estejam falando disso, que é da Amazônia queimando. E isso tem afetado o nosso dia a dia, porque nós temos aí duas frentes de batalha. Uma delas é, vamos dizer assim, dos governos, tanto o governo brasileiro e estaduais, como os governos internacionais. E nós temos o pessoal aí que é bucha de canhão. Sabe o que é bucha de canhão, João? Não. É quando você manda aquela galera para morrer. Eu acho engraçado que no Brasil tudo polariza em política. A Amazônia está queimando. Em vez de procurar a solução para o problema, vamos ver que presidente que é melhor? Não, mas tudo é assim. Você pode ver, em qualquer situação, parece que o Brasil tá nessa vibe de brigar por político, mas, gente, é solucionar o problema da sociedade. É que nem a gente estava falando aqui numa outra conversa antes de gravar. A Amazônia pode não ser o pulmão do mundo, mas ela é o ventilador, ela tem a importância dela para o clima do mundo. Então, mas as pessoas pegaram essa coisa do pulmão do mundo Em como ve- um cavalo de batalha. E assim, se queimar a Amazônia, o mundo morre. Não é assim. Mas derrete a geleira. Mas você não pode simplesmente, não é o pulmão do mundo, não. Então vamos demolir o Vamos tacar negócio. fogo. Não é assim. Cara, Ela tem a importância dela. tem essa questão ela regula as chuvas, temperatura, ela tem lá o papel Regula dela. muita coisa. Ela tem o papel dela. O que está acontecendo é o seguinte. E é uma floresta muito grande, pra você desconsiderar ela, né? Ela tem Cara, uma importância muito grande. E não tem é? algumas características que são interessantíssimas, né? A fauna, a flora, isso as pessoas estão desconsiderando, a não ser uma pessoa que tem um lado que fez o desenho do Rei Leão, como você falou, off, e tinha até girafa lá, ela depois já fez um vídeo pedindo desculpas que faltou essa aula. Eu acho que ela precisava primeiro voltar para a aula para entender o que é a ecologia, o que é o ambientalismo de verdade. As pessoas estão querendo abraçar a causa sem entender ela, né? Não pesquisam a fundo, simplesmente... tá todo mundo lutando por isso? Eu vou lutar também. Mas então, essa questão do bucho de canhão que eu falo, são essas pessoas que estão discutindo em rede social, que estão discutindo meme. Porque é isso, é guerrinha de meme. Então eu pego uma foto Teve uma foto do Rio Grande do Sul queimando e aí colocaram como se fosse da Amazônia. Eu não me lembro qual foi o ator que colocou essa foto. Tem assim várias coisas nesse sentido, e aí a primeira coisa que eu acho que a gente precisava esclarecer é, antes de postar, de encaminhar, é verificar se o que você está postando é fato. Primeira coisa, é lição básica de casa. É como aprender a ler, quando for postar coisinha no WhatsApp, Facebook, Twitter ou Instagram, isso aqui é real. Vamos dar uma procuradinha no Google, porque rapidinho você derruba algumas coisas. Esse negócio da fake news tá rolando faz muito tempo. Desde a época quando o Facebook estava mais no auge, quando teve aquela migração do Orkut para o Facebook, era muito comum se pegar vírus no Facebook, porque tinha notícia lá, aconteceu tal coisa, clica aqui. Daí você vai lá, porque é aquela clickbait, né, aquela chamada muito, muito forte. Você clicava, quando você via, você pegou o vírus. E porque a fake news ela chama atenção, ela tem uma chamada boa, tem uma imagem forte
Troque E- as cores do seu Facebook. E Clique você fica tocado. Você vê a imagem lá do macaquinho queimando, que nem foi na Amazônia. Mas toca, você vê a imagem, você fica chocado. Você sabe que a Amazônia está queimando, você vê o macaquinho queimado. Você vai compartilhar a imagem na hora, você Mas de associa uma boa coisa na outra. intenção, o inferno está lotado. É, Vamos pegar a intenção, a boa intenção, e vamos colocar informação sim. informação verdadeira. Porque aí você tem direitistas e esquerdistas. E aí quero avisá-los. Nós não estamos aqui defendendo o governo ou indo contra o governo. Todos têm sua responsabilidade. Mas vamos falar ainda, vamos ficar aqui no centro de debate de quem é bucha de canhão, que é o afegão médio, aquele cara que ele comprou a história de um partido ou de uma tese, ele comprou o negócio e aí ele quer fazer valer a opinião dele. E nessa de fazer valer a opinião, tem compartilhado foto de incêndio de datas diferentes, incêndios que nem estão lá. Eu vi na rede social há 2 dias de um amigo meu, ele mora na Bolívia, ele mora em Santa Cruz, e a foto da Amazônia, sim, queimando, mas a Amazônia boliviana. Alguém fala sobre a Amazônia boliviana queimando? Não, não se fala. Inclusive, um comentário embaixo de um outro boliviano é: vamos criar uma hashtag SOS Amazônia Bolívia, porque eles querem ajuda, eles precisam de ajuda. A Bolívia é um país pobre. Só que o Evo Morales, ao contrário do nosso presidente que fala pelos cotovelos, o Evo está quieto. É responsabilidade dele, entende? Sim. Se ele falar, se ele propagar isso para o mundo, ele vai ficar com a fama de Vai ficar incompetente. queimado. Que foi o que aconteceu com o nosso presidente, que menosprezou o tamanho do problema. E aí o mundo caiu em cima dele. Né? Exatamente. Como se isso realmente fosse algo inédito. Enfim, o fato é que, para quem está nessa discussão aqui embaixo, está acreditando que a culpa é do fulano, que ficou 16 anos no poder e não fez nada, e para o outro é a culpa do fulano que está há 6 meses e não está fazendo nada. Quando, de fato, é necessário, todos os anos existe a queimada, ano sim, ano não, ela tem uma variação por conta da chuva. Eu vi o ministro Roberto Salles, se não me engano, Roberto Salles, falando no Pânico sobre esse assunto, e achei muito esclarecedor, João. E aí vem a segunda discussão. Mas antes disso eu vou contar uma história. Você era menino, você não vai lembrar. Mas nos anos 2000, começo dos anos 2000, aqui no nosso estado, no Pantanal, era comum a queimada. Em tempo de seca, o pessoal queimava, porque essa queimada tira aquela pastagem seca. Até hoje no Pantanal isso é um hábito comum. Só que não é muito divulgado porque eles tentam fazer controlado, para não pegar, mas acontece. E tem sido menor justamente por isso. Até porque você fazer isso no Pantanal dá um trabalho desgraçado. Uma fazenda no Pantanal, você tem 1.000 hectares, mas você não tem nada, que quando dá cheia, você fica com 20 hectares, reduz muito. Então os caras pararam de fazer essas grandes queimadas. Mas sim, aconteceu aqui no nosso estado. Acontece até hoje. E também aconteceu no nosso estado a área de proteção ambiental Serra da Bodoquena. Eu estava contando em off para o João de uma experiência que eu vivi no Terra no ano de 99, quando surgiu essa área de proteção ambiental, que várias ONGs estavam defendendo. Isso aí eu achei legal. Porque eu também, a fake news não é uma coisa nova só do Orkut. Sim. Então eu li nos jornais, achei legal, e eu colocava isso na cidade virtual do Terra, Campo Grande. Era a cidade virtual Campo Grande. Tinha em todas as capitais. E aí eu comecei a propagar isso, e o pessoal da FamaSul, ou seja, o extremo, né? Você tem uma ONG querendo fechar uma área, proteger, não queima, não mata os bichinhos e tudo mais. E o pessoal da FamaSul, que é um órgão, é uma associação de agricultores, pecuaristas e tudo mais, me chama lá para conversar e fala assim: Cristiano, tem um outro lado que você não está vendo. Eu falei assim: mas qual é o lado? Porque é tão legal, fecha, não tem queimada, não mata o bichinho e tal. Ele falou: pois é, mas você sabia que vai passar por ali uma rodovia bioceânica? Eu falei: como assim, por exemplo? O que é isso? What's Porris that?
Que não foi completada por causa do Paraguai? Ah, é essa aí. Aí eles fecharam essa área de proteção ambiental, adiando por quase 20 anos. Agora ela vai, o nosso governador aqui, o Reinaldo Zambujo, anunciou semana que passou sobre a realização dessa rodovia. Mas pense bem, durante 20 anos foi impedida a realização da rodovia até eles acharem um plano alternativo. Quando você tem ONGs trabalhando, você tem que tomar cuidado para ver se aquela ONG tem um interesse real naquilo que está sendo objeto da proteção dela. Então, no nosso Pantanal, era o bioma pantaneiro que eles estavam protegendo ou era alguém financiando essa ONG para fechar? Porque, assim, se você tem essa rodovia bioceânica, você reduz frete. Você reduz frete, você tem um produto sendo vendido mais barato. Se você tem um produto sendo vendido mais barato, você dá prejuízo para a França, por exemplo, que subsidia o seu agricultor. Entende? E aí, esse governo atual viu que algumas ONGs estavam sendo patrocinadas por governos estrangeiros para fazer biopirataria. Para você ter um exemplo, a gente está falando de França, vamos ficar lá na França. O Macron, ele. Aí tem essas bobagens, a mulher do Macron é feia, e o pessoal tem inveja que a do Bolsonaro é bonita. Isso aí para nós é indiferente. A aparência que essas mulheres têm. Porque o que é mais importante para nós, como povo e como cidadãos do mundo, é que a gente tenha a nossa floresta lá de que ela está sem matar os animais. De verdade, eu acredito nisso. Uhum. E aí, para resumir a história, o Macron ele quis implantar no país regras ambientais. Levou tinta. O pessoal dos coletes amarelos foram para a rua para rechaçá-lo, pedir a renúncia dele. Ele recuou. E agora ele vem botar o dedo na nossa floresta. O que, de certa forma, é legal. Vamos ajudar os amiguinhos, os brasileiros estão precisando de ajuda, vamos botar uma grana. O Acordo de Paris, o Acordo Ambiental de Paris, ele prometia pagar $10 por tonelada de carbono que fosse economizado. Economizado no sentido de, sim, não vai para a atmosfera. É o crédito de carbono, Isso, né? isso. É uma moeda hoje em dia. E pois é, mas essa moeda está desde 2005, que o Brasil tem bilhões para receber e a França, por exemplo, não comprou. Uhum. Tá, então, peraí. Então, se você quer me ajudar, você fez um acordo aí no seu país, eu fui lá, assinei, e você não quer comprar. Aí vem as fake news. O nosso ministro está cobrando. Não é que a França deva. A França não deve nada. É que os países se comprometeram a pagar por esse carbono, Sim. desses créditos aí. E até agora ninguém quis comprar. Este é um ponto. Segundo ponto, ainda falando de França. Nós temos uma árvore, se eu não me engano é pau rosa, uma coisa assim, que da onde é tirado um óleo que é usado nos fixadores de perfumes, por exemplo, como o Chanel número 5. Então, para eles é importante que a floresta continue fornecendo medicamentos. Você tem uma biopirataria de plantas e de animais da Amazônia gigantesca que acontece através das ONGs. E o governo cortou a grana disso. Então, existem suspeitas aí de que essas ONGs sabotaram o processo, botaram fogo. Tem um grupo de WhatsApp que combinou o Dia do Fogo. Você ficou sabendo disso? Eu ouvi falar. Mas o problema, a questão maior, é que o nosso presidente ele fala isso como se fosse uma teoria da conspiração, como se fosse aquele filme onde juntam um pessoal por trás. Cara, existe a conspiração. Ela tá aí. Não, mas é que não é do jeito que ele fala, né? O jeito que ele fala parece que é tipo tudo um filme, uma alucinação. Mas aí você tem que ver o seguinte: o jogo político por trás é assim, somos nós contra eles. E o nosso presidente ele fala muito bem para os 35% de eleitores que ele tem. Né? Tem 35% de pessoas que votaram nele porque gostam dele e que estão comprometidas com o projeto dele. E tem outras pessoas que votaram porque não queriam, o pessoal que já estava aí há um tempo, não via opção, não quiseram votar outra pessoa, votaram nele também. Essas pessoas já começaram a descolar, se você pegar pesquisas mais recentes.
Mas ele é um cara bastante midiático. E isso é temeroso, porque ao invés de abordar o problema de frente, e tem coisas acontecendo para fazer isso, muitos focos de incêndio já foram apagados, se não me engano, a aeronáutica está já atuando na extinção de focos de incêndio, jogando água na floresta. Você tem coisas já acontecendo, mas ninguém fala disso. Por quê? Porque ele está falando mal da mulher do outro lá, entendeu? Sim, ele está gastando o tempo dele com outras coisas que não são O prioridades. foco está errado. O marketing do governo está totalmente errado, mirando em coisas desnecessárias e a população mal informada. E não é só a população. No começo da história, ficou assim... O Pânico fez 2 programas, a gente está falando aqui em 20 minutos, um compacto de opiniões que o Pânico fez 2 horas de programa falando de Amazônia. Uma delas com o ministro, que foi interessante e, para mim, elucidou muito saber que existe algo real. Além do ressentimento e do revanchismo com os nossos presidentes anteriores, mas coisas concretas de verdade. Porque, assim, para você que está ouvindo até agora, existe uma responsabilidade de governo federal e estadual. Então, os estados que estão ligados à Amazônia, eles são corresponsáveis por aquilo. O governo federal viabiliza as verbas e eles precisam aplicá-las. Sim. E aí a gente tem um estado, de uma certa forma, aí bastante... Eu não gostaria de falar corrupto, porque você vai ter dificuldade de comprovar isso, mas a verba chegar lá onde tem que chegar, porque, enquanto isso, por exemplo, o presidente do INPE era contra um monitoramento em tempo real. Imagina você poder abrir uma tela e você olhar um caminhão indo para um lugar que não tinha que ir. Você olha lá, procura na papelada, esse cara está indo para tal lugar. Aquele filme 24 horas. Aquele filme não, a série 24 horas. Exato. O cara não queria isso. Imagina você poder ver em tempo real um caminhão de uma serralheria indo para um lugar... Serraria. Serralheria de ferro. É verdade, é verdade. E aí você vê um caminhão indo carregar tora, sendo que não deveria nem haver tora. Então você consegue fazer a fiscalização usando tecnologia, você não tem tantos homens quanto seriam necessários, mas você consegue mapear e ser mais pontual nas ações. Você vai ter uma mobilização do Exército Brasileiro para ir para lá, inclusive para monitorar as fronteiras, porque você tem ali drogas, armas entrando no país. Tudo isso está vindo à tona e vai ser investido tempo e dinheiro nisso. Só que, até chegar nessa informação, a própria imprensa não tinha dados reais. Pasme. Bom, mas pensando pelo lado positivo, tudo isso que aconteceu essas últimas semanas trouxe à tona um assunto que não tinha desde o começo dos anos 2000. Lembra quando aquele ex-presidente dos Estados Unidos, esqueci o nome dele, fez um documentário falando da camada de ozônio, que estava furada, que o mundo ia acabar? Uma verdade inconveniente. Não foi presidente, não. Ele era alguma coisa. Ele levou tinta. Como é que é o nome do cara lá? Colin. Sei lá. Não, Colin é a mulher. Tem o Clinton? Não, também não. Mas, enfim... Sei lá, enfim... Aí você dá uma gugada aí. Nessa época aí, as pessoas ficaram muito interessadas no meio ambiente. Mas toda década tem assim, a água só vai durar 20 anos. O mundo vai acabar. Olha, se queimar lá a Amazônia, o mundo vai acabar. E assim, cara, não vai. Vai ficar difícil de viver. O planeta não suporta. Então, mas a ideia é trazer qualidade de vida para a população que está aqui hoje. Eu não quero ficar passando dificuldade de respirar com problema respiratório. Eu não quero. E, assim, semana passada estava bem difícil o clima aqui. Já está sem chuva. E aí, com queimada, com seca, fica aquela poeira, o clima seco, ruim de respirar, problema respiratório, idoso fica mais suscetível a isso, criança. Então, traz uma série de problemas isso aí. Mas se você pensar, a nossa cidade, ela já foi mais arborizada. E aí, sim, teve poda radical,
tiraram muitas árvores antigas. Na sua casa, lá no quintal da sua casa, tem árvore, tem planta, Minha tem casa um é tipo uma verde. chácara. Aqui em casa não é chácara, mas Tem um verdinho. então tem verdinho. Se todo mundo plantasse uma árvore, Mas se- então, isso aí é o que eu queria falar. Voltando ao ponto positivo desse alarde sobre o meio ambiente, os influenciadores estão atuando em cima disso. Eles estão, todo mundo, tipo, não sei o quê, vamos preservar a Amazônia, vamos lá. E nisso as pessoas começam a abrir opções que as pessoas não sabiam de como preservar o meio ambiente. Por exemplo, agora a gente está numa campanha muito grande de reduzir o plástico, de começar a usar materiais reutilizáveis mas não adianta e de comprar trabalhar canudo de inox embalado em plástico, viu, gente? não. Convenhamos aí que não vai Tudo ser. tem um. A bomba do Não, tem que ter um chimarrão e a do porquê. tereré é um canudão inox. Mas a ideia é essa. Se você compra em sites da China, vem uma bomba tipo daquela e ela rosqueia. E aí então você tira a parte da bomba do tereré e do chimarrão e vira um canudo mesmo. Então isso já dá para você usar 2 em 1 ainda. Então assim, Massa. já estão trazendo várias opções para as pessoas que não estavam informadas, porque há muito tempo não se fala disso e com o tempo as pessoas esquecem. Então, não usar plástico, trabalhar com materiais reutilizáveis, que a gente falei. Reciclar. E reciclagem, esse negócio... A nossa cidade tem um negócio legal aqui. Eu não sei se na sua cidade tem, mas na nossa tem um trabalho forte da empresa que a prefeitura contratou de coletar lixo reciclado. Então, eles deixam um saco de lixo na frente da sua casa, se você é optante, se você vai reciclar. Então, você coloca ali o papelão, a lata de alumínio, de refrigerante que você tem aí e de outros enlatados, enfim. Você faz aquela separação ali, lixo orgânico. É que, na verdade, assim, aqui em casa, lixo orgânico, eu faço compostagem para botar ali no jardim. Mas dá para reciclar também. E você tem uma economia por trás disso, porque tem pessoas que trabalham com reciclagem, Sim. cooperativa Aqui também e tem tudo pontos mais. de coleta na cidade, né? Tem alguns pontos de coleta que você pode levar o seu lixo reciclável. Às vezes, se a pessoa gera muito resíduo, dá para levar lá. Tem o volume máximo que você pode levar por dia e por unidade. Tem vários pontos na cidade. E você pode fazer esse processo. Então, a partir do momento que a gente gera o questionamento, gera curiosidade nas pessoas e elas começam a correr atrás. E aí entra os influenciadores, que é a coisa que tá na moda hoje, né? Tudo é Instagram, vão postar no Instagram. E eles começam a postar algumas dicas e informações que podem ajudar essa movimentação positiva para o meio ambiente. E é legal você subir a hashtag Pray for Amazônia, mas fazer sua tarefa. Fazer sua parte. Fazer sua lição de casa. Porque a gente fala muito assim, para mudar o mundo tem que começar pela gente mesmo, sei o quê. E as pessoas pensam um negócio muito clichê. E não é, é a realidade em qualquer coisa. Pode ser para preservar o meio ambiente, pode ser para uma mudança social mesmo. Se eu quero fazer um mundo mais feliz, sei lá, quero deixar as pessoas alegres, eu tenho que me conhecer para ver como que eu posso atuar nas outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. Então, assim, tudo começa pela gente, não importa o que você queira. Exatamente. É muito fácil você apontar o dedo para alguém. Se você está só ouvindo aí, eu estou apontando o dedo para a câmera. Quando eu aponto o dedo para a câmera, eu tenho 3 dedões aqui apontando para mim. Então, quem que é o principal responsável por manter a Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa Gaúcho, ou a Caatinga no Nordeste? Quem tem que manter isso vivo e funcionando? Somos nós. Somos todos responsáveis. E a gente vai terminar um podcast com um ritmo animado. Ai, que alto astral. Hoje agora tá bom, hein? Subiu. A gente dessa começou fundo, assim, ó, foi subindo. Para quem não viu o anterior, tudo bem, vamos terminar por aqui, tá ótimo. Pessoal, então a gente vai encerrando, nosso tempo acabou. Eu quero que você que está nos assistindo no YouTube, que nos achou aí como Café com Leite, assina, toca o sininho, dá joinha. Se você não gostou, faz um comentário. Se você gostou, faz um comentário também.
E se você tem uma sugestão de tema, escreve no comentário. É importante. Se for xingar, manda no Instagram, no direct lá. Pra É melhor. Manda pra gente. Eu vou ficar triste, vou do mesmo jeito, mas nos outros não precisam ver. Manda pra mim. Exato. E aí você nos encontra no Instagram como cafécomleite.podcast. Você nos encontra no Spotify e no iTunes como Café com Leite. E você me encontra no Instagram como Cris Acosta Oficial. E você me encontra no Instagram como João Cavanha. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.